vocês de novo. É uma honra muito grande poder falar a vocês, não apenas aqui, obviamente, na gravação, mas também quando nos encontramos lá no templo. É sempre bom estarmos juntos. O povo de Deus deve procurar estar sempre junto. Nós somos, por natureza, pessoas gregárias. Precisamos estar unidos, precisamos ser companheiros. E o povo de Deus forma um corpo, que é a igreja, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, somos os membros. E o corpo sempre deve estar unido. Toda vez que puder, eu sou do tempo que a igreja era praticamente todo dia, não exatamente no templo, mas um dia tinha culto na casa de um, outro dia culto na casa de outro dia íamos visitar hospitais, outro dia íamos visitar cadeias até, visitar os enfermos na própria casa e assim sucessivamente, a obra de Deus não parava. Meu pai era uma espécie de missionário, era diácono, era maestro de um grupo coral e era também tipo um missionário. Ele ia para lugares do interior, iniciava ali na casa das pessoas uma igreja e abriu várias igrejas dessa forma, e eu acompanhando ele, né? 10 aninhos de idade, 11 anos, 12 anos, ali acompanhando o velhinho. Mas agora, irmãos, com essa situação que estamos passando, e que graças a Deus começamos a ver uma luz no fim do túnel, tirando toda a bagunça dos políticos, tirando toda a vaidade dos homens que governam a nação, não tem nomes, não estamos falando mal de um em particular, pelo contrário, todos eles são problemáticos, a verdade é essa. E não se enganem, eu costumo dizer, aliás, a democracia é um sistema de governo que emana do povo, é o povo governando o povo. E se o povo é problemático, e nós estamos também falando de ninguém em particular, estamos falando em termos gerais. O povo sem Deus é um povo problemático, vocês sabem disso tanto quanto eu. O mundo jaz no maligno. Então um povo problemático só pode gerar governantes problemáticos. E isso independe de religião. Não se misturam essas coisas. Religião e governo do povo, veja bem, política é o governo do povo, é o governo físico aqui da terra, político no caso, né? E igreja é o governo de Deus. Esses dois governos não coagulam. O Estado precisa ser laico. As pessoas que governam, sim, devem ser tementes a Deus. Agora, o Estado, no sentido de governo geral, precisa ser laico. Ele não pode optar, ou não deve optar por religião. Bom, isso não é o importante. O importante é a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar falando sobre alguns assuntos do Sermão do Monte, né? E hoje vamos falar sobre o ensino a respeito da vingança que se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Eu vou fazer uma leitura, depois vamos fazer uma breve oração. Se você quiser acompanhar, acompanhe, mas se você preferir prestar atenção, talvez seja melhor. Diz assim a palavra de Deus. Obviamente era Jesus falando. Jesus subiu um pouco o monte, se assentou ali, os discípulos o acompanharam, ele começou a ensinar os discípulos, só que a multidão foi chegando,
E daqui a pouco a multidão estava toda em volta e ele estava ensinando a todos. O Sermão do Monte se deu nessa circunstância. E muitas coisas ali foram ensinadas por Jesus. Mas a palavra diz assim a partir do versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Somente até aí, esses 5 ou 6 versículos, para nós meditarmos. Façamos agora uma oração. Querido Deus e amado Pai, mais uma vez, Senhor, nos voltamos a Ti em oração, agradecidos por tudo que foi feito hoje, por tudo que aconteceu ao nosso redor, conosco, pela viagem que fiz, pelas situações que estão sendo resolvidas com a Tua ajuda, obviamente, porque Tu estás no comando das nossas vidas, obviamente. E agora, nesse momento, quando paramos para meditar na Tua Palavra, nós queremos desde já Te pedir, Senhor, a unção do Teu Espírito. Unge, Senhor, não apenas o Teu servo que está falando, mas todos os Teus servos que estão ouvindo também sejam ungidos por Ti, e até mesmo aqueles que eventualmente ainda não Te conhecem ou ainda não se renderam a Ti, mas estão ouvindo essa palavra agora pela gravação, sejam também ricamente abençoados por Ti. Que a semente possa ficar nos seus corações, que eles possam também meditar e compreender que há um Deus, que precisamos dele, que a salvação depende de Deus através de Jesus Cristo. Ao pecar, o homem se afastou de Deus, mas Cristo, ao morrer, nos está chegando novamente a Deus, levando novamente a Deus, desde que, obviamente, creiamos, nos arrependamos dos nossos pecados, confessamos a Deus e pedimos perdão, tomamos posse desse perdão e a partir daí procurar andar em santidade na presença de Deus, perseverar até o dia final, até o dia em que o Senhor há de nos levar. Obrigado, Pai, por esse momento. Unge-nos com a Tua graça em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, como eu já disse algumas vezes, eu optei esses dias por falar sobre esse Sermão do Monte, que é muito importante, são ensinamentos diretos de Cristo. Cristo ensinou muita coisa aos seus apóstolos, aos seus discípulos, coisas para os apóstolos nos passar, doutrina principalmente. Ele passou para os apóstolos pelo Espírito e o Espírito tem passado para nós através da palavra. Por isso, a Bíblia diz que a igreja primitiva permanecia na doutrina dos apóstolos, que é a doutrina de Cristo dada aos apóstolos. Mas esses ensinamentos, em doses pequenas, provém diretamente de Jesus. Aqui não há o que contestar, é o que Cristo falou e Cristo é Deus. Embora tenha estado entre nós como homem, mas o Espírito de Deus estava nele e por isso ele tinha contato direto com o Pai e nos passava o que o Pai lhe dizia. É isso que ele também diz na sua palavra. Ele não inventava as coisas. Ele passava para nós, ele tem passado para nós aquilo que o Pai falou ao seu coração. O ensino hoje é a respeito da vingança. A vingança é uma coisa que hoje ela graça pela face da terra, ela está espalhada na face da terra, mais do que o Covid-19. Não há quem
não goste ou não queira se vingar, não há, no bom sentido, não há entre o povo que não é temente a Deus. Porque o povo que é temente a Deus já procura agir diferente. Porque é uma das coisas, veja bem, que Deus disse, a vingança cabe a mim, ou seja, cabe ao Senhor. Nós não temos o direito de vingar. Até porque, para praticar vingança, para se vingar, a pessoa tem que ter uma consciência realmente nítida sobre o que aconteceu, que levou àquele assunto, e nós não conhecemos a mente das pessoas. Quem conhece é Deus. Ele é que sabe. Tem muitas pessoas que erram, não pela intenção de errar, mas ou por não conhecer, não terem aprendido, não terem sido educadas, não terem sido catequizadas, vamos colocar assim. E aí vingar de um erro dessa pessoa chega a ser uma maldade. Não é? A vingança não é para nós. E entre as famílias, então, isso ocorre, sabe? São irmãos que se vingam de irmãos por causa de heranças. São maridos ou esposas que se vingam do cônjuge por causa de aborrecimentos. Né? E, infelizmente, o que o mundo ensina é isso. Eu sei de uma psicóloga que disse para a cliente disse, o meu marido de vez em quando grita comigo. E ela disse para ele, quando ele gritar, a senhora grita com ele também. Isso é vingança. Isso não está certo. Então, se alguém me jogar uma pedra, eu vou jogar também. Se alguém me ofender com palavrão, eu vou ofender também. Isso aí qualquer um faz, mas o povo de Deus não é qualquer um. O povo de Deus é um povo santo. É um povo que precisa aprender, e demora, mas precisa aprender a viver em santidade. E nada de vingança. É melhor um bom diálogo, conversar. Mas fulano ou fulano não sabe conversar, então fique quieto. Deixa fluir. No tempo certo, no momento que Deus quiser, no tempo oportuno, no tempo Kairos, que é o tempo de Deus, Ele vai resolver a situação. Não fique preocupado que não vai ficar de graça. Podem compreender isso? Então diz o primeiro versículo assim, versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito. E se vocês ouviram o que foi dito, irmãos, está lá no Velho Testamento, está em vários lugares. Está em Êxodo, está em Levítico e está em Deuteronômio. O que está? Olho por olho, dente por dente. Isso cheira a vingança. Né? Se alguém te bate no rosto, você bate de volta. Né? Se alguém te ofende, você ofende de volta. Se alguém te fez algo mal, você espera o momento propício e faz mal também a pessoa. Isso tudo é vingança. Deus não se agrada disso. Ele é que sabe quando, como e Ele vai se vingar. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, eu quem? Jesus. Nós somos seguidores de Cristo. Nós amamos, respeitamos e imitamos até a fé de Abraão. Sabemos da liderança de Moisés, homens de Deus, patriarcas do passado. Moisés, que foi o que trouxe a lei dada por Deus para o povo de Deus. Tudo isso é louvável, tudo teve o seu tempo, tudo teve o seu objetivo. Mas hoje, vejam bem, a partir do advento de Cristo, nós que nos chamamos cristãos, somos seguidores de Cristo. E os ensinamentos de Cristo são tão bons quanto, ou até mais, do que os do passado. Porque havia outra finalidade no passado. A finalidade da lei, por exemplo, era mostrar ao povo, vejam bem, que o povo era pecador. E ao mesmo tempo que apontava para o Salvador da alma, que é Jesus Cristo.
Então ele mostrava o pecado do povo, ensinava a se arrepender e mostrava, apontava para Cristo, o Messias prometido. Até que ele veio. Agora o assunto é outro. Agora não vamos falar de uma coisa que vai acontecer, nós vamos falar de uma coisa que está acontecendo. E é para nós praticarmos a lei de Cristo, a lei da graça, a lei do amor, a lei do perdão. Podem compreender isto? Eu, porém, disse Jesus, lhes digo, não resistam ao perverso. Quando aqui está dizendo não resistam ao perverso, está dizendo não entrem em contenda com ele. Não vai discutir com ele quem é que está certo, quem é que está errado. Não entra nessa contenda. Ele, pela perversidade dele, que já mostra a sua ignorância, já mostra que jaz nas trevas. Mas fulano de tal era crente. Não interessa isso, o diabo também é crente. Ser crente não é o principal. Amar a Deus e encontrar Cristo como seu Salvador, receber Cristo como seu Salvador, isso sim, isso é que gera salvação, e andar na sua presença. O termo crente não significa muita coisa. Podem compreender isso? É difícil de explicar, mas não é difícil de entender. Então, veja bem, não resistam ao perverso, ou seja, não entrem em contenda com o homem mau. Não entrem em contenda com as pessoas más. Se puder deixar passar, deixe. A gente diz na prática, fazer a política da boa vizinhança, isso é ótimo. Eu vivo aqui entre uma igreja católica, a residência de um pastor evangélico, uns moradores chegados à batida do samba e outras coisas mais, e outros moradores até que se dizem crentes, mas farofeiros aí que botam os rádios nas alturas para contender com o adversário bota samba e eles botam hinos mais alto ainda, e nós que não temos nada com a briga sofremos, mas não tenho raiva de ninguém. Convivo com todos eles, com respeito mútuo, obviamente, porque para você ser respeitado, você precisa respeitar também. Com palavras agradáveis, bom dia, boa tarde, como vai? Se sabe que tem alguém doente, como é que essa pessoa está melhor? Tal coisa. É política da boa vizinhança, porque não adianta reclamar, queridos. Eu vou ensinar uma coisa para vocês. E isso não é só no Brasil, não, é na humanidade inteira. Mas principalmente no país que nós vivemos, 5% da população não tem do que reclamar. Tem tudo que pediram a Deus e mais alguma coisa. 5%. Os outros 95% não tem a quem reclamar. É diferente. Nós, pela misericórdia de Deus, temos com quem falar. Não para reclamar, mas para pedir ajuda, para pedir uma providência, que é o nosso Deus. Porque o nosso Deus não é aquele Deus que tem boca e não fala, ouvidos e não ouve, olhos e não vê, não. O nosso Deus é vivo, e Ele age, e Ele é eficaz, e Ele nos ajuda e nos abençoa. Então você precisa reclamar alguma coisa, dobre o seu joelho, fale com Deus, e o Senhor proverá. Então, eu porém lhe digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Claro que isso é uma metáfora para dizer o seguinte: não se ofenda, releve, tente dialogar ou tente esquecer, haja de forma que, se ele for mal ao extremo, possa até repetir a dose, te dar outro tapa. Pastor, mas o senhor está ensinando a gente a apanhar? Não, você tem um Deus. Em dado momento, a mão desse sujeito vai secar. Alguma coisa vai acontecer.
Porque Deus não deixa passar em branco a ofensa que fazem aos seus pequeninos. Quem mexe com um filho de Deus está mexendo com Deus. Se você é pai, se você é mãe, você sabe, quem mexe com seus filhos, mexe com você. E Deus não é diferente. Só que Ele não faz a coisa na hora que nós queremos, ou como nós queremos, Ele faz quando Ele entende que é a hora de fazer. Até porque Ele vai agir de forma que o outro entenda que errou. Mas vamos em frente. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Veja, a justiça dos homens é falha, infelizmente. É falha porque depende do julgamento dos próprios homens e, enfim, ela é falha. As leis são criadas para favorecer os mais favorecidos e não os mais pobres ou mais simples. Mas, veja bem, Deus está no comando da sua vida. Ele vai fazer com que você, ao final de tudo, seja abençoado. Ao final de tudo, alguma coisa você vai tirar do assunto. Não precisa você regatear. Não tenha medo de perder causa. Tem coisas que para ganhar é melhor perder primeiro. E numa guerra, algumas batalhas se perdem, outras se ganham, mas o importante é a guerra final. O importante é o fim da guerra. No final, quem foi que saiu vencedor? E se você é de Deus, você é vencedor. Porque Deus nunca perdeu batalha nenhuma. E digo mais, Ele luta por nós. Ele nos ajuda a lutar. Então vamos em frente. Se alguém processar você para tirar a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Repetindo, isso são metáforas, são frases ilustrativas para nós entendermos. Não seja brigão, não seja birrento, não seja vingativo. Não se preocupe em perder. Determinadas coisas, às vezes, é melhor perder. Você pode compreender isso? Eu teria tantos exemplos para dar, mas o tempo não permite. Tem coisas que é melhor perder. Então, queridos, não vão fazer falta. O que nós perdemos é porque não vai nos fazer falta. E lá na frente o Senhor nos dará algo talvez até melhor. Talvez não. Via de regra, dado por Deus, é sempre melhor. Então não regateie. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Veja bem, nós vivemos dias difíceis. Nós vivemos dias maus. Mas você não tem que ser tão mau assim. Se há condições, veja bem, de você abençoar quem lhe pede, abençoe. Se há condições. Se não há, seja franco, seja sincero. Mas Deus vai honrar isso em você. Se você for uma pessoa generosa, o que a palavra de Deus diz? Com a medida com que medir, será medido. Porque hoje nós estamos ajudando alguém e amanhã podemos estar precisando de ajuda. E não nos será negado. Porque o nosso Deus, eu repito, Ele não deixa passar nada em branco. Ele tem tudo registrado sobre a nossa vida. Ele sabe exatamente qual a tua intenção. Não apenas o que você faz, mas a intenção de como você faz e do que você faz. Resumindo, queridos, vingança não deve fazer prática da nossa vida, não deve fazer parte da nossa vida na prática. Não se vingue. Procure em Deus. Você perdeu 5 aqui agora, lá na frente o Senhor te dará 10. Você perdeu
alguma oportunidade, o Senhor abrirá outra oportunidade para você. Não é o mundo, é Deus. Não confie no mundo, confie em Deus. Deixe Deus agir. Deixe Deus fazer o que realmente é do agrado dele. É por isso que você é um cristão, seguidor de Cristo. O que é que diz a palavra? O que é que Jesus diz? Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue a sua vontade. Não faça exatamente a sua vontade, a não ser que ela seja lícita e agradável a Deus. Não sendo, não faça. Deixe Deus agir. E Deus te abençoará, tenho certeza disso. Amém, queridos? Façamos agora uma oração. Onde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, chegamos ao Teu altar em oração, quebrantados diante da Tua presença, sabendo, Senhor, que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, como diz a Tua palavra, Abba, Pai, Paizinho querido, temos a honra e o prazer de sermos Teus e sabemos, Senhor, que Tu já nos deste o Teu próprio Filho na cruz do Calvário para nos salvar. A Tua palavra nos diz que se Tu nos deste o próprio Filho, que mais Tu nos negarias? Tu não negas. Pode não dar aquilo que Tu entendes que não vai nos fazer bem. Aquilo que Tu entendes não é por merecimentos, porque nada recebemos por merecimento, mas é pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia. É um favor não merecido. Tudo que chega até nós provém de Ti e provém pela Tua graça. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento propício, onde podemos falar da Tua palavra, onde podemos falar ao Teu povo, onde podemos orar. E eu quero te pedir por cada um dos Teus filhinhos que está do outro lado do rádio, que está ouvindo e que está tendo comunhão comigo nessa hora, todos tendo comunhão contigo, abençoa. Abençoa o lar de cada ouvinte. Esposo, esposa, filhos, netos, pais, avós. Se tiver criados nessa casa, sejam também abençoados. Se tiver visitas, sejam abençoados. Sejam todos ricamente abençoados em nome de Jesus. E que a graça do Teu Filho Jesus e que o Teu amor, a comunhão com o Teu Santo Espírito, ó Pai, as suas doces e eternas consolações permaneçam em nós, sobre nós, todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. E que todos digam amém e amém.